Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Café com Ideias com a nossa doutora Kaline Rocha, que vai estar mostrando várias atividades interessantes para você, papai e mamãe, fazer em casa com seus filhos. Nesse isolamento estão todos desesperados, né? Como fazer nossas crianças gastarem essa energia? Segue a gente. Pois é, Kaline, o que você trouxe aí pra gente conseguir fazer com nossas crianças, para adaptar, né, quem não tiver brinquedo? Isso, a primeira dica, antes de qualquer material, é a gente conseguir a atenção da criança. Sim. Se a gente não conseguir a atenção da criança, nada feito. Porque a gente vai estar perdendo o nosso tempo e o tempo da criança, né? E o tempo é algo que não volta. Não volta. Então a gente precisa conseguir a atenção da criança. De que modo que eu posso conseguir a atenção da criança? Primeiro, para onde eu quero que essa criança olhe? Né? Qual é o lugar que eu quero que ela olhe mais? Principalmente a criança autista, Exato. Né? Principalmente aquela criança autista que tem dificuldade na linguagem. Então eu quero que ela olhe para o meu rosto. Eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção, né? Então, ó, batom vermelho, né? De preferência, se você tiver um brilhozinho para botar, bota, né? Porque aí você está chamando a atenção para essa região, que é a região que você quer que ele foque, né? E a gente sabe que eles têm essas dificuldades de focar no rosto. Então, a gente tem que chamar a atenção para isso. É verdade. Tá? Tem um vídeo, gente, no canal que fala sobre essa questão visual das pessoas autistas, né? Que falam de estudos que mostram que os autistas não fixam nos olhos do outro, têm dificuldade de fixar, eles aprendem a olhar e a permanecer algum tempo, mas não é confortável, porque o sistema neurológico é projetado para que eles não olhem, para que eles se afastem quando você encara, e que os autistas, eles identificam as expressões pela boca. Pela boca. Então eles vão se interessar por essa boca vermelha. Vão sim. Se tiver um batom rosa, aquele rosa bem bonito, pink, isso, e tiver um brilhinho, um coraçãozinho, bota na boca, tá? Pra que ele olhe pra essa região da boca. E aí sim você vai conseguir chamar a atenção da criança, né, com mais facilidade, de um modo lúdico, porque é uma criança, precisa ser trabalhada de um modo lúdico. Que dica tá? bacana. A segunda coisa é a gente conseguir estar próximo da criança. Né? Sempre tem algumas pessoas que falam, segue a liderança da criança, segue a liderança. Mas o que é seguir a liderança da criança? Eu vou fazer tudo o que a criança quer? Não necessariamente. Eu tenho que tentar me aproximar da criança para que a criança estabeleça um contato comigo, uma comunicação comigo, e a partir daí eu possa transcender para mostrar, para dizer como é que ela vai fazer, ou para mostrar como é que é para ela fazer, tá? Então, uma dica seria, por exemplo, crianças pequenas, joga pra cima, né? Upa! Bota no chão. Cócega também? Faz cosquinha, né? A gente tá numa época de usar máscaras. Aproveita isso, né? Então, bota a máscara, tira e faz barulho. Bota a máscara, tira e faz barulho. Então, isso facilita para que a criança olhe para você e ela venha até você. Tem interesse. E isso, quando ela tiver o interesse, que ela vier até você, é o momento de você começar a desenvolver atividades com ela. Na pedagogia, a gente aprende que quando a gente vai trabalhar com crianças pequenas, né, educar crianças pequenas, a gente deve tentar ficar da altura da criança e tentar observar o que ela está fazendo para estabelecer esse diálogo. Isso funciona com as crianças autistas? Também. Para todas as crianças, a gente tem que ter essa facilidade, né, de acesso. E o olhar na mesma altura, né, e o estar na mesma altura, né, fisicamente, faz com que a gente não se torne tão longe, a gente não esteja tão longe da criança, a gente já está mais próximo. E isso vai facilitar para estar próximo da criança. Então é se jogar no chão, gente, não tem outra alternativa, tá? É estar no chão. A gente precisa estar no chão com a criança, né? E a criança tem suas preferências, a gente tem que saber o que é a preferência que vai ajudar a minha aproximação com a criança e o que é a preferência que vai concorrer com a minha aproximação com a criança. O que seria isso? Então, por exemplo, uma criança que gosta muito de coisas brilhantes, certo, né?
E aí eu tô numa sala em que tem muitas coisas brilhantes. É óbvio e lógico que ela não vai olhar pra mim. Vai olhar para as coisas. Eu estou sendo, né, a minha atenção está em concorrência com as coisas brilhantes. Então eu tenho que guardar essas coisas brilhantes, repor por outras, né? Ou deixar algo brilhante próximo de mim. E se tiver próximo de mim, bota sempre aqui, próximo do rosto, né? Próximo da boca, para que essa criança possa olhar para a boca, para o olho, para a boca, para o olho, tá? Então a gente precisa ter o acesso do brinquedo aqui. Olha, vermelho, né? Toma vermelho, ela vai olhar para o brinquedo. Eu quero que ela olhe para o brinquedo, mas o foco é eu. Eu tenho que ser o foco da criança. O foco da criança tem que vir para mim. Então, olha para o brinquedo para mim. Eu não sei se acontece também com os outros pais de crianças autistas, mas com o Geraldinho, desde pequenininho, eu acabo... Geraldo, vem cá, Geraldo, ei. Não sei se é assim com todos os pais, né? É uma forma de chamar atenção, porque realmente eles têm dificuldade de manter o foco, ou quando eles estão com foco em uma coisa, eles têm dificuldade de sair daquilo e passar para outra coisa. Exato. É você tentar chamar a atenção da criança. E outra coisa, gente, quando ela olhar, você precisa festejar. Né? Muito bem! Né? Mas sempre falando, olha pra mim, uau, você olhou pra mim, você olhou pra mim, sempre narrando o que a criança está fazendo, tá? Porque isso facilita a sua aproximação, a adentrar no mundo da criança, né? E aí sim ela vai vir pro meu mundo, mas ela só vai vir para minhas atividades, ela só vai seguir a minha atividade se de algum modo eu segui-la. Então eu tenho que tentar segui-la de algum modo para que ela possa me seguir, tá? E a gente tem várias atividades para serem feitas com a criança, né? Crianças pequenas, crianças de 3 anos, crianças de 4, crianças de 6. Então, cada etapa dessa do desenvolvimento requer habilidades, né? Tanto socioemocionais, quanto motoras, quanto cognitivas, quanto de linguagem. E os interesses também variam. Variam, sim. Tem crianças que, por exemplo, quando é pequenininha, elas gostam dos carrinhos, né? Vou pegar aqui os carrinhos para que vocês tenham noção e lembrem, né? A criança, quando é pequenininha, né? Elas gostam dos carrinhos, mas a grande maioria delas não gosta do carrinho. Elas gostam de... Da rodinha. Exato, girar a rodinha. Então, elas ficam lá girando. Qual é o nosso objetivo? É fazer com que esses carrinhos, eles tenham função. Sim. A função é brincar. Então, eu tenho que começar a trabalhar a imitação com a criança. Eu estou fazendo barulho. Ela vai olhar pra mim. A partir do momento que ela olhar, para e espera. Pra ver se ela repete o barulho, né? Então, mesmo que ela esteja lá só girando, faz... Depois, eu começo a afastar. E faz lá o caminhozinho, né? Então você começa seguindo o que ela está fazendo. Isso. E aí depois você propõe um uso funcional. Exatamente, porque ela brinca, mas não é uma brincadeira funcional que possa dividir com pares. Com né? Exato, não é uma brincadeira funcional que ela possa, junto com outra criança, a criança entrar na brincadeira dela e ela entrar na brincadeira da criança. Normalmente, ela vai brincar sozinha. Verdade. Né? E a gente não quer isso, a gente quer que ela brinque com as crianças, então a gente tem que ensinar. Para ensinar, ela tem que voltar a atenção dela para mim. Né? Para isso, primeira coisa, sempre eu tenho que ter a atenção da minha criança. Isso faz parte de um arcabouço de habilidades para desenvolver a facilidade de se comunicar. Sim, né? sim. Porque quando a gente trabalha com carrinho, por exemplo, né, desse modo, a gente não está só trabalhando a comunicação. A gente está trabalhando a coordenação motora fina, já que eu tenho que empurrar o carrinho. A gente está trabalhando a capacidade de cognição, já que eu não posso bater. Se eu bater, eu tenho que fazer o barulho pô, né? Ou a gente pode colocar uma geleca no meio e dizer, não, a geleca, e agora? Nossa, a geleca já se transforma num obstáculo, né? Ou seja, eu estou trabalhando o faz de conta, eu estou trabalhando a ludicidade, eu estou trabalhando muitas habilidades. Porque assim, a gente divide as habilidades de modo teórico, né? De modo a estudar. Mas na prática, não tem essa divisão. Gente, desde a década de 1970, quando foi criada aquela tríade de Wing, já se fala das dificuldades da pessoa autista de imaginar. Exato. Né? Então, quando ela chega nesse nível de conseguir
pensar num objeto que não está ali naquele momento, mas ele imagina um objeto, ela já está num nível de desenvolvimento muito bom. Muito bacana. Né? Pensar que aquela geleca é um lago pantanoso. E eles amam o dinossauro, então o dinossauro já começa a fazer parte da brincadeira, né? Então eu vou acrescentando coisas na minha brincadeira. E isso é importante, gente. Eu preciso variar a minha brincadeira. Eu não posso só fazer o carrinho e ficar o tempo todo. Vrum, vrum, vrum. Que funcionalidade isso tem? Que variação isso tem? Então eu tenho que variar essa brincadeira, né? Então os pais precisam, né? Vejam vídeos no YouTube de como variar brincadeiras, né? Percebam, leiam, se informem, lembrem de quando vocês eram crianças. Temos que usar a criatividade. Tem que usar a criatividade, porque não existe fórmula. Até porque qualquer criança, não só autista, ela fica muito pouco tempo concentrada numa única atividade. Isso. É por isso que as aulas geralmente são consideradas chatas. Porque se o professor só escrever no quadro, a criança copiar e resolver a atividade, ela vai ficar muito tempo no mesmo. E acaba sendo, para a criança, elas até falam, eu estou em tédio, eu estou com tédio. E começa a desviar a atenção, conversa com o coleguinha, brinca com o coleguinha, né? Isso, exatamente. Algumas não conseguem ficar sentadas, se levantam. Às vezes a gente não se coloca no mundo da criança. Até nós que somos adultos não temos muita paciência de ficar muitas horas fazendo a mesma coisa. Você já participou de um curso de formação de professores? Nossa. O público que conversa muito são professores. Muito. É um público. Nós, professores, conversamos. É um público bem interativo, né? São pessoas que estão o tempo todo interagindo umas com as outras. Até porque é necessário criar, é necessário planejar, ter ideias, né? Então não dá pra segurar muito tempo fazendo uma coisa assim. E a gente precisa perceber que nós não podemos gerar esse adultez na criança. Né? A gente não pode fazer com que a criança seja um adulto em miniatura. Ela precisa do mundo lúdico, ela precisa desse espaço. E esse espaço, ele precisa ser confortável para ela. Ai, Kaline, eu acho importante destacar uma coisa aqui. Tem dados que mostram que aumentou o índice de violência contra a criança nesse período de isolamento. Sim. Porque as pessoas estão ficando em casa e muitas vezes estão ansiosas, perdem a paciência, não tem nem o hábito de ficar com seus filhos e aí acabam agredindo, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque as crianças interiorizam e reproduzem a violência, né? Então depois, quando a criança estiver levando essa violência para a escola, que os pais receberem essa reclamação, de onde veio essa violência? Não veio do nada, nada vem do nada. A criança, ela é pura, ela é inocente, ela não inventa, assim, algo do nada. Nada, não tem como. Tudo é reprodução de comportamento. Né? Se eu vejo, eu estou aprendendo e eu vou fazer. Se alguém me ensina, ou seja, se alguém faz comigo, eu estou aprendendo e eu vou fazer. Então a gente acaba sendo espelho. E se você quer que seu filho tenha uma perspectiva, se eduque mais do que você se educou, né? Que tenha um emprego talvez melhor do que o seu, claro que você não pode depositar os seus sonhos no seu filho. Não, são ele tem que ser coisas diferentes. São pessoas diferentes, tem que respeitar. Mas você tem que dar oportunidade para isso. Né? E é importante destacar que a grande maioria das famílias de crianças com autismo, elas têm uma pouca esperança com relação ao futuro. Né? Então, tanto faz, ele não vai ser nada, ou então, tanto faz, ele não vai sair disso mesmo, então deixa ele assim. Gente, nós não podemos subestimar a capacidade do ser humano. Eu me lembro um caso que você me contou, de uma criança que ela ficava muito no cantinho, e aí você perguntou, você não tá notando que seu filho é diferente? E a mãe falou, mas ele tá quieto, não tá me incomodando, então deixa ele. Deixa ele. Porque o quietinho, ele sempre passa. Sempre passa. Né? O quietinho, ele sempre passa. Não, ele tem que ficar quieto. Fica quieto para poder não gerar nenhum tipo de turbulência. Para poder não gerar nenhum tipo de desconforto e eu não saber o que fazer com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Porque são as minhas emoções, não são as emoções da criança. É muito egoísta isso. Exatamente. Porque aquela criança não vai ter oportunidade de desenvolver autonomia, vai ficar dependente e vai aborrecer muito mais aquele adulto no futuro. Exatamente. E não vai conseguir conviver em sociedade. Né? Porque nós estamos passando por um período de isolamento e os reflexos do isolamento eles estão vindo. Em especial
associar reflexos psicológicos, né? Reflexos comportamentais. Aumentou-se o índice de várias violências, né? Não só de violência contra a criança, mas violência doméstica contra a mulher, né? A violência contra a própria pessoa, que é o índice de suicídio. Então aumentou muita coisa. Com isso, a gente reflete mais um pouquinho sobre, poxa, nossa sociedade, as pessoas, elas são sociais. Né? Nós não vivemos, nós não nascemos, nós não nos construímos para ficarmos presos. Né? Nós precisamos dessa liberdade de transitar, nós precisamos dessa liberdade de se comunicar, nós precisamos dessa liberdade de poder conversar com o outro, ser compreendido e compreender o outro. E isso de conviver é até uma estratégia de sobrevivência, né? Desde os tempos remotos, o homem descobriu que quando você tá com alguém, é mais fácil para se proteger dos animais, para criar um habitat, para se proteger do frio. Foi uma das formas, né, que fez com que o ser humano ele se adaptasse. Né? Então foi um modo de adaptação. E o reflexo do isolamento, que é o efeito contrário, a gente está indo na contramão, né, do social. A gente está fazendo o que não é social. Né? A gente não tem esse hábito, gente. A grande maioria das pessoas trabalham o dia todo, malmente se vê em casa, né? A grande maioria dos casais só se vê quando vai dormir. Não sabe se relacionar dentro de casa. Isso, porque é difícil. Relacionamento não é apenas cobrar do outro. A gente exige um pouco da gente no outro, um pouco do outro na gente. E a gente tem dificuldade de conhecer a gente. Meu marido estava comentando, Geraldo, que na Espanha eles enfraqueceram um pouco o isolamento e aí as pessoas puderam sair. E aí muita gente foi para os cartórios da entrada em pedidos de divórcio. Por quê? Porque essas pessoas não sabiam conviver. Com ela mesma, né? Porque é o autoconhecimento. Que dirá com o outro, né? Então esses casamentos acabaram fracassando justamente no período de isolamento, que deveria ser um período de fortalecimento. Mas é muito complicado essas questões, Exatamente. Né? Dá pra gente fazer em outro programa. Em outro programa. Vamos para as atividades? Vamos lá. Voltando às atividades, né? Então a gente tem essa questão de tentar chamar a atenção da criança. E aí a gente não adianta, a gente querer fazer tudo de uma vez. Meu filho não sabe, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Ele não conhece as cores. Eu quero que ele pinte ou que ele pegue o amarelo lá pra mim. Se ele não conhece as cores e você quer que ele pegue o amarelo, ele não vai pegar. Então a primeira coisa é ensinar, tá? Então eu preciso ensinar pra criança. Então, se eu quero que a criança aprenda, por exemplo, as cores, né? Já que ela não tem esse repertório de cores, eu preciso ensinar uma cor de cada vez. Eu não posso ensinar todas de uma vez, né? A partir do momento que ela começa a aprender uma, eu vou ensinando a outra, repartindo com a anterior, né? E vai aumentando esse repertório. Então, por exemplo, eu quero ensinar para a criança o amarelo. Eu tenho que pegar tudo que é amarelo, gente. Ó, massinha amarela, pregador amarelo. Tudo que você tiver de amarelo, você separa, tá? Tudo amarelo. Ó, tudo amarelo. E aí, a criança já aprendeu o amarelo. Passa pro vermelho. Tudo que é vermelho, né? E por aí vai, e daí por diante, tá? E aí a criança já aprendeu o repertório das cores, eu quero que ela conte. Então eu vou misturar os dois, tá? Eu vou misturar. Pega pra mim, por favor, uma espadinha amarela. Ela vai lá e pega. Muito bem, você pegou uma espadinha amarela. Agora pega pra mim, por favor, 2 objetos. Você não disse o que é. Então se eu quero 2 objetos, ele tem que pegar 2 objetos, tá? Então eu vou aumentando isso para a criança. Depois eu aumento o nível de dificuldade. Estou aumentando, só fiz um pedido. Solicitei algo, somente uma solicitação. E aí eu vou aumentando. Pega para mim, por favor, uma espadinha amarela, uma vermelha e coloca dentro da caixinha. Então fiz, 3 pedidos. Vermelha, amarela e colocar dentro da caixinha. Então ele tem que pegar a vermelha, pegar a amarela e colocar dentro da caixinha, tá? Isso eu vou aumentando o nível de dificuldade. Isso com criança com que idade a gente pode? Isso a partir de 2,5, de 3 anos, a gente já pode estar solicitando, tá? Normalmente, a grande maioria das crianças com TEA, elas já conhecem as cores, elas já conhecem as letras, né? E elas acabam fixando nisso. Porque a grande maioria dos pais acha, que bonitinho, que lindinho, ele gosta tanto de letras, então começa a comprar muito brinquedo só de letras.
Começa a comprar muito brinquedo só de cores. Aí o que acontece? A criança não varia. Enjoa. E aí vira um hiperfoco. Né? A criança não varia a brincadeira. Certo. Ela fixa naquilo. E aí ela não consegue brincar com os outros. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse brinquedo que é o Pula Pirata, né? A grande maioria dos pais conhece. Sim. Que é um brinquedo de ação-reação. Eu tenho que colocar o pirata aqui, pegar a escadinha e colocar a escadinha aqui. E a partir do momento que eu começo a encher isso aqui, em alguma desses buraquinhos vai ter a bolinha pro pirata pular. Certo. Né? E a grande sacada tá aí, né? Em você acertar e o pirata pular e a gente tomar aquele susto, né? Que isso é o que faz com que a criança ela queira fazer de novo. Só que a criança que tem autismo, se ela não for estimulada a fazer uso dessa faquinha de cores, ela vai começar a procurar as características da faquinha. E aí ela vai ficar olhando, vai ficar girando. E ela não sabe o que fazer com isso. É onde entram os pais. Para orientar. Para orientar. Então pega lá na mãozinha. Nossa, não foi você, agora é minha vez. E começa a fazer a alternância de vez. Né? Que já é outra atividade. Atividade de alternância de vez. Né? Começa a fazer, agora é sua vez, é minha vez, é sua vez, é minha vez. Que é uma habilidade social muito importante. Que é o que chama de troca de turno. Isso, troca de turno, que é alternância de vez, troca de turno, né? Sim. A gente faz isso por quê? Porque na escola, por exemplo, ou junto com outras crianças, não vai ser sempre só ela. Verdade. Tem que Né? aprender, inclusive, a esperar. Isso, não vai ser sempre só ela, tá? A gente vai estar aqui ensinando, espera, porque ele tem que esperar. E é um porque desafio, né? E Porque quanto mais baixa tolerância à frustração. gente, e quanto mais gente tiver, então, por exemplo, tá só a criança e a mãe, são 2 pessoas, ela tem que esperar pouco. Então, se botar o irmão, são 3 pessoas, ela tem que esperar mais. Botou o pai, são 4, ela tem que esperar Um mais. jogo de tabuleiro com 4 pessoas. Daqui que chega a vez dela. Esse próprio jogo, ele não pode botar todas as espadinhas de vez, né? Ele vai ter que esperar a vez dele. Então ele bota uma, a mãe bota outra, o irmão bota outra, o pai bota outra, até chegar de novo a vez dele. E aí é torcer pra poder acertar, porque se não acertar, vai rodar de novo. E vai chorar. Né? Gente, o choro, ele faz parte do desenvolvimento. Né? É uma característica do desenvolvimento. De qualquer criança. De qualquer criança. O que não pode é a criança chorar e a gente não saber o que fazer com esse choro. E dar tudo o que ela quiser, porque ela aprende que vai ser o dispositivo. Exato. Toda vez que eu quiser que seja a minha vez, eu choro. Choro. Aí todo mundo deixa passar. Só que na vida não é assim. Exato. As pessoas não vão deixar você passar na fila do banco. Você vai ter que Exatamente. esperar. A fila do parquinho, gente, a fila do parquinho. Né? O parquinho tem fila. Ele não pode chegar e já querer escorregar. Ele tem que esperar. A fila da cantina. Exato. Então tudo isso faz com que ele consiga desenvolver habilidades sociais. Porque o Importantíssimas. esperar é uma habilidade social. O trocar o turno é uma habilidade social. Né? E variar a brincadeira para que você consiga ficar mais próximo do outro é uma habilidade social. E uma questão bem interessante, né? Que a criança até os 7 anos ela é bastante egocêntrica, né? Ela acha que o mundo se move ao redor dela. E isso é importante para que ela aprenda a cuidar do que é dela. Mas é importante também que os pais trabalhem isso, que vão ensinando a dividir, que vão ensinando a passar a vez, né? Esse é um papel paterno e materno importante que muitas vezes eles querem relegar à escola. E a escola não pode dar conta de toda a educação, né? A própria Lei de Diretriz de Base, 9394, ela fala, né, que a educação é um papel de toda a sociedade, da família. Agora, a educação formal é o papel da escola. Que é o processo de escolarização. É verdade. Então, essa coisa de troca de turno que a Kaline está explicando pra gente é importantíssima. Faz parte até dessa coisa de superar um pouco dessa questão egoística da criança, né? E dentro de uma sala de aula, se a gente for imaginar, por exemplo, a criança tem que esperar a vez dela para falar. Né? É verdade. Ela não vai poder falar, então ela tem que aprender a levantar a mão. Independente da criança ser autista ou não, né, ela tem que aprender a ter esses comportamentos socialmente aceitáveis, porque senão fica difícil outra pessoa querer brincar com ela, querer lidar com ela. Exatamente, exatamente. E aí dentro dessa brincadeira, né, a gente tem a atividade de juntar e a atividade de separar, né, que também é uma atividade para crianças pequenas. Então, a grande maioria das crianças com autismo, elas não compreendem muito bem quando a gente pede. Junta aí, né? Junta para me dar.
E a gente usa muita massinha para poder trabalhar essa atividade, né? Então a gente, né, corta a massinha e a gente diz, olha, junta pra mim. Só que a gente não explica o que é juntar, a gente só pede, junta pra mim, junta e me dá a massinha. Isso é um repertório mesmo que a professora na sala de aula pede. Gente, junta as massinhas pra poder entregar. E a criança pode. E a criança não sabe. Ou separa, me dá um pedaço. Né? Me dá um pedaço desse pão, me dá um pedaço do biscoito, isso é social. Me dá um pedaço, né, do bolo, então isso é social. E aí a gente tá trabalhando com a cor, tá trabalhando com tamanhos, tá trabalhando com números, com quantidade, né? A gente tem várias atividades para ser feita com a massinha, não é só amassar, tá, gente? A gente pode fazer muita coisa com a massinha, a gente pode fazer formas geométricas, a gente pode trabalhar, faz uma bolinha. Agora vamos fazer um triângulo. Para quem está alfabetizando letras, né, palavras. Isso. Agora vamos fazer um grande e um pequeno. Né? Agora faz para tia, ou faz para mamãe, 2 pedaços. Divide em 2. Aí você divide. Qual é o maior? Estou ensinando para ele tamanho. Então qual é o maior? Né? E começa a trabalhar o tamanho, o pequeno, isso, para outras atividades. Veja né? que em casa dá para fazer muitas coisas que vão ser muito úteis para a vida da criança. Sim, né? muito. Só que a gente acaba entregando a massinha para a criança e diz, se vira. Né? É mais prático. É mais prático, só que a gente vai ter que inserir essas atividades dentro da rotina da criança. Gente, se você não tem tempo, porque muitas mães ainda estão trabalhando, muitas mães não pararam de trabalhar e a criança está em casa. Se você não tem tempo, eu chego muito cansada, é muito estresse, é muito cansada, programa pelo menos 15 minutos por dia. Gente, 15 minutos por dia já vai fazer uma diferença para ele. E outra coisa, não deixa os brinquedos todos para dar acesso. Não entrega tudo de vez, tá? Então eu tenho muitas atividades, vou entregar tudo para poder a criança ficar quieta. Não, o objetivo não é ele ficar quieto, é ele aprender. Né? Lembre-se que o que você está fazendo aqui vai refletir lá na frente. A gente faz tanto sacrifício para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Gasta nosso tempo. Exato. E a gente às vezes não quer gastar 15 minutos, que é muito rápido. A gente gasta horas na frente da televisão. Exato. Assistindo filme, alguns assistem novela, jornal. E aí para 15 minutinhos, coloca isso na rotina visual da criança, porque a rotina para a criança precisa ser visual. Ela precisa estar em algum lugar da casa, tá? Então o que é a rotina? É um papel. Nesse papel tem as atividades do dia, né? Mesmo que você não esteja em casa, a pessoa que estiver em casa precisa mostrar esse papel para a criança. Como ela não sabe ler, exato. Seria o que? Figuras? Vai ser figuras, vai ser desenhos, pode ser fotos da própria criança, de preferência desenhos do tamanho da palma da mão, para não ficar muito grande, né? Um desenho desse tamanho, uma foto desse tamanho, então desenhos, fotos da palma da mão. Se você não tiver tempo para colocar fotos da própria criança, fotos de criança fazendo aquilo que você quer, né? Ou desenhos, de preferência desenhos. E né? até nesse isolamento dá para fazer isso, porque você com seu celular pode tirar foto de sua criança tomando café, isso. Foto de sua criança almoçando, foto de sua criança brincando, e aí você vai num site na internet de impressão de fotos. Compra uma quantidade de fotos, envia pelo site, no cabinho ali do celular, pelo Bluetooth, né? E se tiver impressora em casa, melhor ainda. Exatamente. Né? E aí, essa empresa vai te mandar pelos correios. Exato, você não precisa nem sair de casa. Quer dizer, não tem desculpa. Não precisa nem sair de casa. Ai, mas eu não tenho um quadro bonito de rotina. Então precisa, bota na parede. Isso. Bota na geladeira, entendeu? Bota no lugar onde a criança pegue. Então eu não tenho um quadro de rotininha bonitinho, né? Não tem nada estruturado. Gente, a criança acessa a geladeira para comer? Bota lá, bota um imã no fundo, ou então bota um adesivo, ou uma fita adesiva, um durex, e bota na geladeira, gente. A criança vai ter acesso, ela vai saber que vai chegar um momento em que ela vai ter que sair do eletrônico, por exemplo, para poder fazer a atividade. E a hora de dormir tem que estar prevista, né? Tem que estar prevista. Isso já é importante. E totalmente importante, né? Isso são atividades para crianças menores, né? Para crianças maiores, a partir de 4 anos, a gente já começa a trabalhar com a delimitação, né, de grupos, né? Que a gente chama de organizar, né,
organizar grupos, categorias, isso, de coisas. Que pode ser comida, pode ser animal, pode ser desenho, pode ser o que for. Então aqui eu trouxe um brinquedo bem simplesinho, tá? Que é esse aqui, ó. Que é bem simplesinho, gente. Inclusive, se você não tiver, você pode fazer em casa também. Tá? Você tem fruta e verdura em casa? Você pode fazer com o que você tem. Você tem talher em casa? Você tem prato? Você tem copo? Então categoriza tudo isso, tá? Vamos São categorizar grupinhos de coisas iguais. Exatamente. Né? Então vamos categorizar, por exemplo, talher. Todos os talheres. Talher, não tô falando colher, nem garfo, nem faca. Tô falando talher. Então vamos categorizar os talheres, todos os talheres. Vamos categorizar pratos, todos os pratos. E aí entra prato plástico, prato de vidro, prato grande, prato pequeno. É prato, eu só quero prato. Né? Não tô falando tamanho. Vamos categorizar grãos? Grãos. Né? Vamos categorizar. E aí entra todo tipo de grão. Milho, né? feijão, todo. Então é preciso que a criança saiba categorizar. Isso aqui é um repertório, gente, muito importante para a habilidade social da criança, tá? Então, ela vai entender que existem adolescentes, ela vai entender que existem crianças, ela vai entender que existe menino, menina. Né? E acredito que seja importante também para a evolução do pensamento superior, no sentido de ela identificar padrões. Padrões, sim, sem sombra de dúvida. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento da inteligência importantíssimo. É uma habilidade cognitiva, tá? Que a gente pensa que é fácil, mas que não é. Muitas pessoas não sabem se tomate é uma fruta ou uma verdura, né? Por exemplo. Então, é uma habilidade cognitiva e que a gente precisa desempenhar enquanto se é pequeno para facilitar o processo de quando se passa a ser adolescente e adulto. Um joguinho desse, dá para trabalhar tanto a questão do jogo da memória, sim. Quantidade, formação de pares. Palavras, né? Porque tem a figura e tem a palavra, né? Com o nome da figura embaixo. Letras, né? Letras, cores. Então dá pra trabalhar muita coisa, gente. Olha, eu tenho figuras azuis, né? O fundo azul com a figura branca, né? Vamos trabalhar a silabação. Então dá pra trabalhar a silabação. Alho. Então dá pra trabalhar, tá? Kaline, falar nisso é um assunto bem importante para quem é mãe de autista. Quando nossa criança está na fase de alfabetização, eu vejo que mães de autistas têm muito problema com isso. Inclusive eu. Geraldinho está nessa fase que está identificando palavras, sílabas. E vem a questão do método. Sim. Né? As escolas não costumam definir um método, misturam métodos. Mas existem assim, algumas formas ou algumas técnicas que sejam mais adequadas para crianças autistas. Porque eu conheço crianças autistas que sabem muitas coisas, mas que não foram alfabetizadas. Que os pais disseram que elas não conseguiram se alfabetizar. Isso é regra de conseguir ou não conseguir? Será que foram os métodos? Será que foi a falta de insistência? Uma criança que não tem assim, déficit intelectual, que é autista, mas não tem déficit intelectual, ela pode aprender, né, a escrever, se ela consegue falar? Até a criança com DI, ela tem condições, DI é déficit intelectual, ela tem condições de aprender a escrever e ler. Tá? Então, ela tem condições. Dadas as condições adequadas, ela pode sim aprender a ler e escrever, ela pode ler um texto inteiro, né? Ela pode escrever uma cartinha, tá? Então, isso pode acontecer. O sonho de toda mãe. De toda mãe, exatamente. É você conseguir chegar ao patamar do seu filho, poder escrever o que ele consegue exatamente sentir, ou o que ele consegue entender que a professora está falando, responder uma prova, né? Isso é um desejo de muitas mães, eu acredito que de todas, ou neurodiversa ou não, né? A gente tem formas de lidar com o processo de aprendizagem da criança com autismo em especial, que facilita para a criança, né? Se a gente conseguir, primeiro, manter a organização da rotina e dentro dessa rotina ter atividades organizadas. Então, eu preciso todos os dias. Gente, aprender a ler e escrever não é uma atividade que se faz da noite pro dia, nem de vez em quando. É como falar, né? Processual. Exatamente. Então, tenho que aproveitar todas as atividades, tudo que tiver na minha casa. Eu tenho na minha casa um pote de maionese, eu tenho que usar. Eu tenho na minha casa o desenho que ele gosta, eu tenho que usar as palavras, eu tenho que usar a leitura, tá?
Só que a criança com autismo, ela consegue reconhecer com mais facilidade a palavra inteira para depois repartir. O que é o contrário, né, da grande maioria das crianças, que a gente ensina a repartição para depois juntar, né? A gente consegue alfabetizar o contrário? Sim, claro que sim, consegue. Mas a gente sempre vai na mão do que é mais fácil para a criança. É por conta da memória, Carlinhos? É por conta da memória, sim, visual. Tá? A memória visual deles é muito boa. Nossa. Né? Então a gente consegue trabalhar melhor assim. A gente poderia então trabalhar com a palavra ou com a frase para ir identificando as letras que compõem? Sim, a gente trabalha primeiro as letras, né? Porque precisa trabalhar as letras, né? Exato. E aí a gente faz uma associação entre a palavra e a figura. Né? Então a gente já trabalhando os dois ali. Palavra e figura. Palavra e figura. Isso. Aí depois a gente tira a figura. Fica a palavra. Então a gente vai começando a trabalhar a palavra. Depois a gente começa a silabar. Uma questão que eu tenho percebido, né, nesse período de isolamento, a gente tem feito muita atividade com palavras com o Geraldinho, porque a gente vê que ele está com dificuldade de aprender. Não só pela dificuldade cognitiva não, porque ele aprende as coisas de uma forma muito fácil. Eu vejo muito que ele não tem muito interesse. Ele acha chato. É desmotivante, né? É desmotivante. O que a gente pode fazer para motivar essas crianças? Tornar mais concreto. Então, o mais concreto que a gente puder tornar, a gente precisa fazer. Trazer a uva? Trazer a uva, exatamente. Eu quero mostrar a palavra, então eu uso a figura. E é mais trabalhoso. Eu uso a figura. Se a figura está desmotivante, está sem graça, está sem cor, ele não vai se interessar. Até porque aquela criança que tem muito acesso a muito brinquedo, a muitos jogos, que já é muito estimulada, que assiste televisão, que tem acesso ao celular, então uma fotozinha dessa, né, de uva com a palavra uva não é motivante. Não, você tem que incrementar. Precisa se incrementar. E aí a gente tem os brinquedos que tem a uva, né? A gente tem aqueles brinquedinhos que corta, né? Aquelas frutinhas que se cortam. A gente tem as frutinhas mesmo, de verdade, que a gente pode tá incrementando aí a questão do paladar. Até para ele, né, experimentar. Exato. E a gente gosta muito de fazer a questão da vida real mesmo, tá? Então, se a criança ela tem uma dificuldade, por exemplo, de comer alimentos roxos, eu vou trazer a comida misturada no lúdico. E a gente também pode estar fazendo isso para o processo de aprendizagem, né? Para a aprendizagem da escrita, né? E da leitura. Então, a gente precisa trazer para o concreto. O concreto é algo necessário para o processo de aprendizagem da criança com TEA. A terapeuta ocupacional que trabalhava com o Geraldinho, porque esse período ele está sem terapia por conta do isolamento. Ela tinha umas massinhas de modelar que tinha cheiro de alimentos. Sim. Então ela usava muito essa estratégia e eu senti que na época ele se interessou um pouquinho em conhecer o sabor. Sim. Por mais que ele não tenha mantido o desejo depois de ter experimentado, mas pelo menos experimentar para uma criança autista já é um grande avanço. Colocar aquela linguinha curiosa. Exato, até porque, né, as terapeutas ocupacionais, em especial com integração sensorial, elas contam muito com o processo dos sentidos. Né? Então, não é só sentir o cheiro. No cérebro, o cheiro está conectado com o paladar. Então, a gente precisa fazer com que desperte o aroma para despertar o paladar. Para se tornar agradável. Exatamente. Então, não é nada por acaso, né? Então, precisa sim ter uma necessidade. Minha criança não come carne. E aí, eu preciso desenvolver estratégias para que ela possa comer carne. Tenho que começar devagarzinho, a cor, tenho que começar o aroma, tenho que começar a textura, para depois eu dar a carne. E não botar a carne no prato e dizer coma, se não comer apanha, né? Que a grande maioria das pessoas fazem isso, né? Então, a coerção, ela nunca funciona, tá? Não funciona. Então, a gente sempre tenta fazer com que seja motivador para a criança fazer aquilo ali. Um estímulo positivo e não negativo. Exato. E o que é que você tem mais aí? E aí a gente pode usar esse daqui, né, com crianças a partir de 3 anos e meio, 4 anos, a gente já pode estar utilizando, né, a categorização. O brincar de jogo da memória, a gente já pode usar com 3 anos.
tá? Então, a partir dos 3, a criança já consegue, em especial a criança com TEA, a gente perde bastante pra criança com TEA. Carlinha, eu tenho né? observado que o primeiro tipo de letra que a criança aprende na escola é a letra bastão, que é a letra maiúscula, né? Simples. E muitos jogos vêm com outros tipos de letra, né? Que é a letra impressa, ou a letra cursiva, que são letras que a criança aprende depois. E aí a gente faz adaptação. Né? Se a criança está no processo de letra bastão, gente, tudo isso é um detalhe que a gente tem que observar. Se a criança está no processo de aprendizagem da letra bastão, a gente precisa adaptar a palavra. Aí, Geraldo, então, coloca... Mãe, eu não entendo essa letra. Coloca um pedacinho de adesivo, né? Coloca uma fitinha e bota o nome em bastão. Joia. Tá? E coloca em cima. Isso não vai desmerecer o jogo, isso não vai desmerecer o brinquedo, né? Vai facilitar para a criança, porque lembrem-se, a gente precisa facilitar para que a criança aprenda. Eu gosto muito desses brinquedos de madeira, porque eles são mais duráveis, né? Os de papelão, eles amassam fácil, né? Rasgam. E esses de madeira, eles pode jogar fora, pode jogar no chão, porque a grande maioria das crianças, quando não gosta ou quando se frustra, joga o brinquedo fora. E um brinquedo desse você pode doar depois para uma escola, para uma associação, né? Que vai fazer bom proveito para outro filho menor. Para outro filho, exato. Então a gente facilita, né, usando brinquedos que sejam reutilizáveis. E aqui a gente pode, gente, variar, tá? Eu posso transformar isso aqui em uma casinha, né? Eu não preciso só usar, posso transformar uma casinha, eu posso fazer pilha, né? E aí eu tentar pegar de baixo. Então existem várias formas da gente variar o brinquedo. Só usar com a função é pouco. Então a gente precisa ter criatividade para poder usar. Eu posso usar o verso para grudar a adesivos. Criança autista, então, muitas vezes ela usa só para ficar girando. Isso. E aí a gente tem que bloquear e direcionar para o que a gente quer. Para uma coisa mais bloqueia e direciona para o brincar. Tá? Agora é interessante, eu me lembro muito daquele filme que fala do método Sunrise. Sim. Meu Filho, Meu Mundo, que conta como surgiu o método Sunrise, que é um método criado para trabalhar com crianças autistas. E eu lembro que a mãe daquele filho autista, que ele não conseguia focar em ninguém, ela começou fazendo um movimento pendular que ele fazia. Aí quando ela adquiriu a intimidade, que entrou no mundo dele, ele foi permitindo que ela sugerisse alguma atividade. Rodava uma garrafa, ele ia rodar a garrafa. Né? Que é o entrar no mundo da criança, para depois a gente ir mostrando para a criança o que ela precisa fazer. Em qualquer situação, eu acredito que a gente precisa entrar no mundo da criança, né? Se sentir criança naquele momento. Isso, e deixar um pouquinho a adultez de lado. Porque realmente quando a gente está acostumado a trabalhar o tempo todo, viver para o trabalho, para a família, para as tarefas domésticas, a gente acha o brincar chato. Totalmente. Sem graça. A gente acha as bobagens que às vezes o papai faz com o menino tão sem sentido. E aí a gente acha isso tudo muito bobo. Ai, que bobagem. O papai sempre fica sendo legal e a mamãe é chata. E a gente tem muita atividade, gente. Ó, vou mostrar aqui 2 atividades que a gente pode estar utilizando. Aqui a gente tem essa atividade que aqui já está pronto, mas a gente pode adaptar fazendo em casa também, tá? Com folha de ofício e tudo mais. Que são atividades de coordenação motora fina, né? A gente tem aqui um cenário de um lado, né? E do outro lado a gente tem... Pode virar o outro lado, Gi. Que aí eles vão ver que tem, de um lado tem o desenho, tá vendo? As linhazinhas, isso, vários tipos de linha. E depois tem o cenário do outro lado. E a gente pode estar utilizando, em especial, o traçado de um lado. E do outro lado, a gente pode estar aproveitando, né? Olha, gente, isso aqui é maravilhoso pra gente poder trabalhar o mundo lúdico e o mundo do faz de conta, né? Eu posso reproduzir... Nossa, vamos contar uma história. Eu posso reproduzir história, que eu posso inventar, porque a gente precisa ter criatividade para acessar a criança, tá? Então eu posso inventar aqui, tranquilamente dá para inventar, tá? Eu posso estar trabalhando, encontre quantos tem. Conta para mim quantos. Agora faz o número aqui, 4. Então vamos descrever o 4. Nossa, eu tô vendo que tem um animal. Qual é o animal? E aí eu começo a categorizar. Tá? Então dá para trabalhar muita coisa. Esse aqui em especial, né, ele veio vários, tá vendo? Ó, vários tipos de traçado. Ó, muitos traçados, círculos, né, loopings, que isso tudo a gente acha na internet.
tá? Eu trouxe aqui pra vocês verem, mas a gente acha na internet. Eu tô aqui com uma canetinha, que ele vem com a canetinha, mas ele não vem com papel. Então eu pego esse daqui, que é um lencinho umedecido que a gente usa, né, pra limpar o bumbum da criança. E aí eu limpo, ó, sai tudinho. E dá pra fazer de novo. Dá, é reutilizável. Então eu limpo isso tudo aqui, tá? Muito bom. Limpei tudo. Quero imprimir da internet, quero reutilizar, só é você ir fazer É um piloto comum. É um piloto comum. A gente faz, se eu quero reutilizar, eu não tenho, não achei, tá tudo fechado, eu quero reutilizar, então a gente imprime e depois a gente faz uma cópia, né? Ou então a gente passa a fita, né? E começa a reutilizar. Então a gente precisa, na quarentena agora, né? Nessa época do isolamento, a gente precisa usar a criatividade para fazer as atividades, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Aqui a gente tem um quebra-cabeça também, né? Esse quebra-cabeça, existem quebra-cabeças de vários tipos, né? De vários. Muitos quebra-cabeças. Então eu trouxe aqui um que é principalmente para criança pequena, né? Que tem o fundo, tá vendo? Tem o fundo e tem as peças, né? Então eu embaralho as peças, né? E depois com o fundo, que o fundo vai me dar as pistas visuais, né? Então com o fundo eu vou lá e monto, né? Esse quebra-cabeça, não se engane, ele é difícil, ele não é fácil, tá? E aqui são 9 peças. São muitas. Muitas peças, né? Uma criança com 3 anos, ele monta essa quebra-cabeça aqui brincando, né? Que uma criança com 3 anos já tá com 15 peças, 20 e poucas peças, 30 peças. Mas a gente precisa começar do pouco, para depois ir aumentando gradativamente. Não adianta querer fazer tudo de vez. Eu gosto muito daqueles quebra-cabeças gradativos, quando na caixinha vem vários, né? O quebra-cabeça com 4 peças, Isso. com 8. Aí vai aumentando, né, a quantidade. E a gente tem a possibilidade de usar tanto com o fundo quanto sem o fundo, ó. Posso usar só as Pra peças. dificultar um pouco mais. Exato. Posso usar as peças aqui em cima ou posso usar as peças em cima do próprio quebra-cabeça, tá? Então existem várias formas, tá? Aqui eu posso trabalhar face, olho, boca, nariz, né, pata. Eu posso trabalhar várias atividades com esse jogo também. Porque Então o próprio animal, né? o próprio animal. O animal do fundo do mar. O que mais que você tá vendo aí? Não só tem um animal, tem outras coisas aqui. Então o que mais que tem? Quantas plantinhas tem? Ah, tem plantinha. De que cor? Rosa. De quantas plantinhas tem? Tantas. É interessante, nós moramos no Nordeste e tem alguns animais que nós vemos com mais facilidades, como um bode, um jegue, um jumento. É difícil a gente achar brinquedos com esses animais, né? Muito Característicos. difícil. A gente de uma sempre caixinha. cria. A gente sempre cria. É muito difícil, gente, porque normalmente a gente acha muitos brinquedos para a população em geral. Isso. A gente acha muito elefante, muito Muita hipopótamo, girafa. mas na nossa realidade não tem muito hipopótamo, muita girafa. Até porque, gente, a maioria dos brinquedos que são voltados para criança com autismo são brinquedos importados, né? Então são brinquedos que, por exemplo, a gente raramente tem no Brasil, então a gente tem que adaptar, né? Porque a realidade da criança com TEA no Brasil, ela está começando a se tornar mais visível, né, de um tempo para cá. Isso me lembrou a reforma curricular que houve no Brasil na metade do século XX, quando foram criados livros e experimentos com base no material curricular dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos houve uma reforma grande, bem organizada. Isso. E no Brasil não teve essa reforma tão organizada. Houveram iniciativas de reforma, como fala a pesquisadora Sandra Celles, né? E aí tinham experimentos que usavam neve. Como é que uma criança brasileira ia realizar em pleno sertão, na Caatinga, um calor danado? Nunca vi neve, Não, como é que eu já. vou trabalhar sem nem o que é, né, neve, para você ver quanto mais a gente tem que criar, né? Na grande maioria das vezes, no espaço terapêutico, a gente cria mesmo. Então são brinquedos que são atividades criadas. Isso aí já é uma dica para as empresas pensarem nessa possibilidade. Exato, porque a gente cria, são atividades mesmo, criadas de acordo com o contexto, né? Porque o contexto da gente aqui, interior, nordeste, sertão, então é diferente de um contexto do qual vem uma atividade pronta. Verdade. Né? É diferente, é muito diferente, gente. Então a gente tem que usar da pronta para dar um insight para a gente adaptar para nossa realidade, né? Então existem muitas atividades. Fora essas, a gente tem atividades de tinta,
né? A tinta é muito maravilhosa para ser trabalhada, sensorialmente ela é deliciosa, então a gente pode botar as mãozinhas no papel e virar uma carinha, a gente pode botar a mão em pé, a gente pode pintar a criança toda, né? Então é livre. Tinta é livre. Geleca, gente. Cuidado pra ser tinta não tóxica, por favor. Isso, exatamente. E de preferência, ensinando já a criança que ela não pode colocar na boca, tá? Então já vai fazendo esse processo de ensino da criança não colocar na boca. Né? A gente tem gelecas, né, que na grande maioria das vezes é uma atração. Né? Eles amam pais, né? E os pais, eles não gostam tanto assim. Não sai né? nunca mais. A gente sempre indica, e fica uma dica muito interessante, que os pais eles separem um espaço da casa que é o espaço da meleca, né? Que é o espaço em que você vai poder ser livre para fazer o que quiser. A criança nesse espaço ela pode pintar, ela pode melar a parede, ela pode melar o chão. Então separa um espaço da sua casa, ou na área, ou na sala, enfim, aonde você acha que é mais adequado para que a criança ela tenha esse momento, né, de ser livre, de brincar pintando grãos. Eu fico imaginando aquele pai, aquela mãe que mora num apartamento bem pequeno. Na grande maioria das vezes esses espaços eles são dentro do quarto da criança. Da criança. E aí a gente bota papel parede na parede. Isso, papel parede na parede e a criança fica à vontade. Mas vai melar a roupa. Bota uma roupa mais sujinha, mais velhinha. Né? Se estiver fazendo muito calor, né, deixa só a blusa e um shortinho, uma cuequinha, né, mas observa, né, a criança não pode ficar só, tem que ser com um adulto, sempre orientando, porque mesmo que seja sensorial, tem que ter um fundo, um propósito e um objetivo. Como diz Freud, se estiver na fase oral de desenvolvimento, vai querer colocar tudo na boca. Observa, porque colocar na boca pode trazer prejuízos para a criança, né, e pode ser assustador e ela não querer mais ter o contato com o brinquedo. Então é importante a gente observar, tá? Fora essas dicas, né, uma última dica é a gente trabalhar a contagem de histórias, né? Facilita muito o acesso da criança e ter uma rotina diária para a contagem de histórias. Qual é o horário, o momento da contagem de histórias? Tem que ter, tá? Tem que ter o momento da contagem de histórias. A gente não pode ficar sem o momento todos os dias. Tá? A criança ela precisa entender a sequência da história, né? A sequência ela é necessária para a criança. Ela precisa entender que primeiro acontece isso, depois isso, depois isso. Que para Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ser engolida, entre aspas, pelo lobo mau, primeiro ela teve que sair de casa, né? Para depois ela passar pelo bosque. Ela falou com uma pessoa estranha, no caso do lobo, não, então ela precisa entender a sequência. E ela só entende a sequência, gente, se tiver um material prático, material concreto. E interessante tá? usar essas histórias para discutir os perigos, de conversar com pessoas que não conhecem, não é? De seguir uma pessoa que não conhece. Aqui é um livro simples, né, que a gente encontra até em banca de revistas. Na grande maioria das vezes, a criança com autismo, elas têm dificuldade, né, de receber um livro assim e entender o percurso da história. Então, o que é que a gente faz? A gente imprime ou então a gente recorta o livro, né? E a gente vai criando a história separadamente, tá? Então eu posso recortar aqui, criar a história, fazer a sequência da história, recortar, colar no papel, né? E deixar separado para recontar. E depois eu peço para a própria criança contar para mim. Então pode até ser que ela não consiga contar tudo, mas ela vai conseguir arrumar os desenhos na ordem. Então, se ela já conseguir arrumar os desenhos na ordem, ótimo, tá no caminho certo, né? Então, vai chegar um momento que ela vai conseguir contar, tá? E o interessante é que vem essa parte aqui em branco. E essa parte em branco, você pode ser criativo com a sua criança. Você pode pintar, a criança pode pintar com o dedo, pode pintar com tinta, pode pintar de giz, pode pintar de canetinha, né? Ou então pode não pintar. Né? Eu acho interessante, quando chega esse momento da criança pintar, deixar a criança soltar a imaginação e pintar da cor que quiser, né? Porque muitas vezes a gente tem o hábito de falar, olha, a capa de Chapeuzinho é vermelha, tem que pintar de vermelho. E não deixa, por que tem que ser vermelha a capa? A gente tem os dois momentos. Tem um momento que a gente deixa a criança livre, para ela entender o processo da pintura.
E a gente tem um momento em que a capa precisa ser vermelha para que ela compreenda a história. Então ela precisa fazer essa relação entre a capa vermelha e eu ter que pintar para entender o processo da história. A partir do momento que ela entende que a capa é vermelha por conta da personagem, o chapeuzinho vermelho, a gente pode até recriar uma história, né? Pode. Chapeuzinho azul. Pode, E fazer a capa pode. azul. E aí é onde entra o faz de conta, né? Faz de conta que a capa era azul. E se a capa fosse azul, será que o lobo mau ia atrás dela? Será que foi a capa? Olha a associação. Né? Então eu começo a mexer nessa história, tá? Agora, é importante a gente colocar que, né, aqui tem muitas outras atividades nesse livrinho, é importante a gente colocar que a história ela precisa ter um início, um meio e o fim. A gente não pode parar de contar a história no meio porque a criança não está seguindo. Né? Se eu comecei, se é o momento da história, né, e a criança está impaciente, eu tenho que ser criativa para chamar a atenção dela. Certo. Então eu não posso parar no meio. Por quê? Porque senão a criança vai entender que toda vez que ela não quiser a história até o fim, ela vai começar a chorar, vai birrar, vai fazer qualquer outra coisa que ela fez, né? Vai jogar fora. Gente, a criança jogou fora, pega. Não precisa você brigar com a criança. Pega e fala pra ela, ainda não acabamos. Deixa eu terminar que a gente brinca com outra coisa. Daí sempre vai narrando pra ela, não acabamos. Ainda mais, pelo menos com crianças autistas, porque como eu tive Geraldinho há poucos anos, né, eu me baseio mais em Geraldinho, tudo quando é no início, ele não tem tanta atenção ou tanto interesse. Aí a gente vai acostumando um dia a outro, dizer, não, tem que terminar a história. E com o tempo ele já entra naquele ritmo, naquela rotina, ele começa a prestar atenção, ele já sabe que é a hora da história. Isso. É quando a gente começou a fazer aquelas terapias em casa, que você indicou na época, e aí ele não parava quieto, a gente mostrava o objeto, falava o nome, e ele não queria nem saber, queria pegar outro objeto. E aí com o tempo ele foi... A rotina, né? A rotina mantida, ela faz com que a criança perceba que ele vai ter acesso, por exemplo, ao eletrônico. E exige mas ele primeiro tem que ler a história. Sim, e exige que o pai e a mãe tenham persistência. Total. E segurança. Total. Eu vejo que nesse sentido também é o desfraude. Desfraudar qualquer criança é difícil, mas com a criança autista ainda é mais difícil. Todo pai de autista sabe disso. E tem algumas mães que têm os filhos grandes e ainda usam fralda. Eu me lembro que quando eu fui desfraldar Geraldinho, levou muito tempo. Eu tive que insistir muito com o Geraldinho sentadinho no vaso. E eu, meu filho, você consegue. Eu sentava no chão, insistia. Coloquei aquelas etapas de usar o vaso sanitário na parede. Mostrava pra ele, dialogava com ele. E foi muito demorado. Até o dia que ele começou a conseguir. Ele tinha medo quando conseguia, né? E aí... Mas quando a gente conseguiu, foi maravilhoso. É uma liberdade. É uma liberdade. Uma autonomia muito grande. Ele já poderia ir em qualquer lugar, usar outros banheiros, né? E já não gasta gasta da persistência, né? caro sustentar fraldas descartáveis. E desnecessário, né? Chega um momento que não é mais necessário. E não é higiênico, não é? E não é, mas e você não está ensinando um repertório para criança. E você quando tá ensinar frio, que a coisa. gente quer lavar o bumbum e no frio é desconfortável para criança. Isso, então é interessante, assim, existe a idade do desfraude, existe a idade para isso, existe a idade para aquilo. Gente, não tem a idade para o desfraude, existe sinais. A criança dá sinais. Né? Ela dá sinais, em especial a criança com autismo, a gente sempre prefere que o desfraude seja antes dos 3. Né? Por quê? Porque ela vai dar sinais, só que os pais ignoram esses sinais. Eles não prestam atenção ou eles não querem, né, prestar atenção nesses sinais. Porque então, acham muito mais confortável deixar. a insegurança, né, o processo de insegurança. Eu percebi que quando nós desfraldamos Geraldinho de dia do xixi, né, à noite, com o tempo, ele começou a não fazer xixi, as fraldas amanheciam secas. Sequinha. Até que a gente percebeu e foi tirando e naturalmente. A criança dá sinal, né? E quando não dá sinal, a gente precisa criar esse sinal. Então a gente precisa perceber, olha, já tá bom, já deu, ele precisa aprender a fazer xixi. Com os 2 anos ele já tem um controle. Já começa com 2, 2,5, a gente já começa a iniciar o processo de desfraude, né? E assim, gente, não vai ser da noite pro dia. Não vai ser em uma semana, não vai ser em 15 dias, pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas a gente não pode deixar de fazer. Uma vez tirada a fralda, nunca mais retorna.
O tá? resultado é recompensador, vale super a pena. Vale muito a pena. Persistam. Vale muito a pena. Então, aquela criança que tem 10 anos e ainda usa fralda, se não for por um processo biológico, porque pode acontecer, né, incontinência, não consegue segurar e tal, a gente precisa ensinar. E se a gente ensinar, gente, eles aprendem, tá? Que é o que a grande maioria das mães pensa. Nossa, não, eu já ensinei, ele não consegue. Consegue. Ele consegue, né? Tudo feito com amor, com carinho, com cuidado, com paciência, a gente consegue. Geraldinho é muito conversador. E ele adora dizer, mãe, eu não consigo fazer isso. Meu amor, você consegue tudo que você quiser. Consegue. Aí quando ele não tá conseguindo fazer uma coisa, ele, mãe, não me diga que não consegue. Você consegue sim. Consegue, só é a gente dar as ferramentas. Então a criança não consegue sozinha, ensina a pedir. Eu te ajudo. Né? Exato, eu tô aqui. Você não conseguiu, meu amor, você quer que eu te ajude? Porque da próxima vez que ele não conseguir, ele vai olhar pra você e vai pedir, me ajuda. Ele não vai nem dizer que eu não consigo. Me ajuda, mamãe, me ajuda a fazer isso. Mamãe, me ajuda a fazer aquilo. Segurar o talher. Isso, tudo tem que começar pelo processo de não consegue, precisa aprender a pedir. Porque a grande maioria das crianças com autismo tem dificuldade de pedir. A família é o pilar, né? No desenvolvimento de uma criança. Total. Totalmente. Total. Kaline, foi um prazer enorme, a conversa é muito boa. Quero que você venha milhões de outras vezes. Com certeza estarei aqui. Eu acho que está todo mundo satisfeito com sua presença no canal, né? O Café com Ideias é organizado por mim e por Kaline, né? Somos colaboradoras nesse processo e teremos muitos outros pesquisadores aqui discutindo, falando sobre educação, sobre ensino, sobre inclusão. E fiquem sempre olhando, porque o objetivo da gente agora vai ser trabalhar com os pais. Né? Então, vai vir muita coisa nova por aí, gente, né? A gente tem programado muitas coisas novas, né? E eu, em especial, tenho muitos projetos, principalmente para trabalhar com os pais, né? Porque orientação paternal é o presente e é o futuro, né? A gente está com os filhos, né, da grande maioria das famílias, mas é muito pouco. E eles estão com as famílias o dia todo, em especial agora nesse processo, né, de isolamento. Então a gente precisa trabalhar a orientação com os pais. E já deixo o convite para vocês que no dia 3 de julho temos uma live especial fazendo orientações para a família, treinamento de pais. Então, tiver dúvidas, anota a sua duvidazinha, né? E quando for na live, coloca a dúvida, que o que eu puder ajudar, eu estarei lá. Você não está inscrito no canal ainda? Não acredito. Vou contar até 3. 1, 2. Tá bom. Pode se inscrever depois, mas se inscreva, dá um like e até mais. Tchau. Tchau.